Tá cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada? E precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro. A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região.
Alô você, estamos aqui mais uma vez, são exatamente 8 horas, quarta-feira, e aí você já sabe que esse encontro aqui está marcado e toda semana nós estamos nesse horário aqui para falar para você de saúde, saúde e você em foco. E aqui a gente está acompanhando milimetricamente todas as necessidades que envolvem saúde. E reforçando aqui, nós não vamos falar apenas de saúde física ou emocional, nós vamos falar também de saúde financeira. E creio que você já assistiu os programas anteriores, nós estaremos hoje dando continuidade à saúde financeira. Você pode agora que está assistindo pela primeira vez ou começando a nos ver aqui, dizer o seguinte: saúde financeira, isso é saúde? O que tem a ver a saúde com a saúde financeira? O que é essa saúde financeira? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso e eu recomendo que você dê uma olhadinha nos programas anteriores, vai lá no nosso canal do YouTube, TV Princesa do Vale, procura Saúde e Você em Foco, né, na nossa playlist, e você vai encontrar aí mais de 18 programas falando de saúde, desde a parte da alimentação, a tecnologia e as doenças que estão surgindo hoje em função das tecnologias. Hoje, nós que trabalhamos na área da saúde mental, já estamos estudando e já atendemos pessoas que estão se envolvendo tanto com tecnologia que perceberam que mais ou menos ali como viciado em cigarro, viciado em álcool, está se metendo em um mundo obscuro e capaz de controlar a sua vida. E aí, lembre-se, no programa a gente dá dicas e mostra a você o que acontece quando você envereda por esse caminho do vício, seja ele nos vícios do álcool, fumo, qualquer outro tipo de vício, inclusive até de alimentação, que em breve a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, assim como as tecnologias. O nosso foco hoje aqui é na saúde financeira. O que é a saúde financeira tem a ver com a nossa saúde física, emocional, social. Então, vamos dar início aqui ao nosso programa falando justamente sobre a nossa terceira parte aí sobre saúde e saúde financeira. Estamos juntos? Vamos dar continuidade. Vamos fazer uma rápida revisão dos nossos programas anteriores, né? Aqui você vê a nossa abertura, que é justamente apontando para o título do nosso programa. Aqui você vai ver o tema do primeiro programa, que os principais fatores que nos levam, né, às falências, tanto na vida social, pessoal, que eu também já falei sobre isso, e você vai ter detalhes assistindo os programas anteriores. Então, falta de conhecimento é um dos fatores, e isso aí eu não vou entrar em detalhe, porque você tem um programa todinho falando sobre isso. Depois vem a falta de planejamento, né? Ou seja, essa desorganização que a gente tem com as nossas finanças, de não ter uma planilha, de não ter um alinhamento, de não fazer as análises básicas, né? Nos programas finais eu vou estar aqui presenteando você, né, através do canal da Princesa do Vale, também do meu pessoal, inclusive no nosso Instagram e no Instagram da TV, nós estaremos colocando uma planilha básica para você fazer ali o teu controle, organizar a tua vida financeira. Então, assista todos os programas que a gente vai dar uma chave para você ganhar essa planilha, tá bem? Então, tanto assiste como indica para os seus amigos. Então, essa desorganização, ela passa por uma falta de alinhamento, e aí você vai ter essa força para você organizar a tua vida financeira. As impulsividades, né? Pessoas que não fazem análise e vivem empurrando a vida aí de qualquer jeito. Depois vem os distúrbios emocionais, que aí exige a presença de um profissional para auxiliar, né? Seja na área financeira, que vai dar aquele upzinho da pessoa entender onde ela está e o que ela precisa fazer, ou um profissional da saúde mesmo, porque existem doenças que desequilibram a pessoa a ponto dela não ter noção do que ela compra, não ter noção do que ela quer comprar e comprar por
pura impulsividade, que é apontado no terceiro item. Nós vimos também os principais impactos e onde eles ocorrem. No primeiro, ocorre no pessoal, né? O indivíduo começa ali a atravessar um mar de problemas e aí vai se agravando com o tempo e ele vai se tornando não só mais pessoal, ele começa a atingir a família e aí todo um processo, toda uma movimentação ali que nós vamos entrar em detalhes hoje. Depois entra para o social, né? Começa com você, dentro da sua casa, e vai para o resto da sociedade. Depois vai para o profissional. Geralmente, pessoas com débitos não produzem com qualidade, tem uma tendência a ser mal visto dentro da empresa, até porque o termo que se usa naturalmente, né, velhaco, começa ali a fluir dentro da própria empresa e você vai ter problemas no teu trabalho, tanto por uma questão emocional, né, que você não vai estar bem lidando com os teus trabalhos, como também com o grupo da tua empresa ou com o grupo que você trabalha. E o espiritual é porque eu já até falei aqui de um livro que eu indico para você, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, e tem uma frase lá que eu não lembro bem como ela é dita, mas que faz um tempo que eu vi, mas ela diz que o homem que não tem capacidade de sustentar e não tem uma reserva financeira, ele peca contra a família, ele peca contra a sociedade, ele peca contra o rei. Hoje, infelizmente, na política a gente não tem, né, lideranças que nos representem verdadeiramente, mas aí a gente fala na forma espiritual daquele que nós queremos que seja o nosso verdadeiro rei. E aí você não cumpre com as suas obrigações, né, para com a igreja, para com as ações sociais, porque naturalmente todo ser humano ele tem que contribuir com aquele que não tem capacidade, e não é quem está se escorando aí e querendo ter uma vida fácil às custas dos outros, não. Né, existem pessoas que realmente estão passando por problemas muito sérios, o Estado não ampara e a sociedade tem a obrigação de auxiliar essas pessoas que, por incapacidade, estão passando fome. E essa é uma obrigação espiritual. No slide de hoje, nós vamos falar agora desses impactos pessoais, que foi o primeiro ponto colocado ali, para que a gente comece a entender, né, como cada um desses passos ali ocupa um espaço pesado dentro da nossa condição pessoal, social, política e etc. Então, quanto menos potencial financeiro você tem, mais problemas vão estar surgindo no seu dia a dia e na sua vida, né? Quando eu falei político, né, não coloquei impacto político, mas tem, né? A miserabilidade hoje da sociedade faz com que as pessoas olhem para os políticos como se eles fossem salvadores da pátria, né? Como se eles fossem pessoas que fossem trazer a ressurreição. E aí apostam fichas, entram em conflitos, abrem mão de trabalhar e vão carregar bandeiras no meio da rua. E aí nós sabemos o que está acontecendo com um país que está abrindo mão de conhecimento, de trabalho para viver de bolsas, né? Hoje eu posso falar bem tranquilo para vocês que eu faço processo seletivo e nós recebemos inúmeros currículos que nós não concluímos a leitura nem do currículo, ok? E aí alguns que conseguem passar, quando a gente conversa, só tem currículo. As pessoas não têm prática de vida porque terminam um ensino médio, terminam e não buscam trabalhar, nem que seja de graça, para poder ter experiência profissional. Quanto mais buscam ali novos trabalhos, não há uma experiência e a desculpa é, mas o mercado não dá oportunidade. Gente, eu não esperei oportunidade. Toda vez que eu tinha condição de fazer estágio ou de estar buscando aprender alguma coisa, naturalmente eu estaria ali aprendendo e buscando nas empresas. Né? A minha primeira empresa, que eu tive o privilégio de abrir, eu fui estagiário dela por
mais de 6 meses. Depois eu fui chamado para trabalhar e em menos de 2 anos eu me tornei dono daquela empresa, né? Fiz sociedade com 1 ano e meio por aí e depois de 1 ano eu comprei a empresa da pessoa que é um amigo pessoal. Hoje ele tem uma empresa em Juazeiro do Norte e nós tivemos o privilégio de trabalhar ali quase 6 meses. O que as pessoas diziam, mas trabalhando de graça, trabalhando. Eu não, eu estava pagando com o meu tempo para aprender. Então, com essa vibezinha aí de bolsa e, sabe, o Estado não olha para a condição das pessoas, estão querendo, né, mudar a perspectiva e estão conseguindo mudar. Já já a gente não vai ter só mão de obra barata, a gente não vai ter mão de obra mesmo, porque os nossos jovens estão dormindo demais, passando tempo demais no celular, e aí nós vamos ver os impactos sociais, pessoais, que esse modelo de vida hoje está causando, né? Direcionando aí para a questão financeira. Então, quais são os impactos pessoais que a ausência de dinheiro pode e causa naturalmente nas pessoas? O primeiro nós chamamos de estresse crônico e ansiedade. Eu não vou entrar no mérito, né, das doenças, mas eu quero dar uma ideia muito ampla, bem geral, de como isso ocorre, ok? O que é um estresse, né? Se você pegar 2 objetos, vou falar numa linguagem bem popular, se você pegar 2 objetos e passar um no outro durante um longo período, ou seja, gerando um atrito, esse estresse vai começar a gerar um desgaste. E, gente, todo e qualquer material, seja pedra, seja ferro, tecido, todos eles, quando passam muito tempo em atrito, geram um desgaste. Então, imagina você todos os dias levantar ali em desespero, sem saber o que é que vai almoçar, sem saber se vai dar conta de organizar a sua casa, se vai poder pagar suas contas. Então, se isso é uma vez ou outra, tudo bem. Mas quando isso é constante, porque você não tem um alinhamento pessoal, você não tem um alinhamento profissional, você não organiza a tua vida financeiramente, você vai entrar nesse estresse que é crônico e gera uma tremenda ansiedade. Então, o estresse crônico, ele tira a capacidade da pessoa se alinhar com a vida, né? Chega um ponto onde ele vai explodir com qualquer coisa, ele vai estar ali extremamente irritado, né? Por qualquer coisinha, ele vai estar ali explodindo. Nós encontramos pessoas assim nas empresas, não só funcionários, mas também líderes. Líderes que não têm uma organização, é o dono da empresa, mas a vida é um caos também, né? As pessoas acham que a pessoa é dono da empresa, está tudo bem, e aí ela está de maneira nenhuma. Você não tem noção de como é difícil hoje, principalmente no Brasil, administrar. Eu falo isso porque eu acompanho a TV, eu acompanho outras empresas, né? Eu tenho o privilégio de fazer um trabalho junto com a Médica, né, que é uma empresa cosmética, né, que é uma empresa que produz cosmético aqui na nossa cidade, né, a Rian Advocacia, nós fazemos um trabalho lá com a equipe do Dr. Rian e com a administração dele, e como a gente trabalha nas duas frentes, né, tanto na área de organização das equipes, como também do administrativo, o estresse é muito parecido, gente, com um detalhe. O funcionário, quando vai para casa, ele tem as preocupações com as finanças dele. O dono da empresa, quando vai para casa, ele tem as finanças dele, da empresa e dos funcionários, porque se ele não pagar em dias, ele vai ter problema. Então, é interessante que a gente analise isso. Então, esse estresse crônico, ele não é uma condição exclusiva, né, de quem está ali na administração ou de quem está ali trabalhando para receber o seu salário no final do mês, que é pequeno, que é pouco, que às vezes não dá para cobrir todas as despesas. Mas eu vou estar mostrando para vocês em breve como é que a gente lida, né, com o dinheiro que a gente ganha. Eu sempre coloco, eu lembro quando eu lecionava na escola profissional, que quando eu dizia para os alunos que eles, mas tem direito a se divertir, eu disse, não é direito não. Nós temos direito e deveres para com o trabalho, e o resultado disso é o lazer.
é o divertimento. Mas enquanto você não tem a condição financeira para se divertir, tem que trabalhar, né? Então, lazer e divertimento não é um fator que eu posso dizer eu quero e eu vou ter. Eu só posso ter quando eu tiver condições. Então, tem gente que pode viajar todo mês. Eu não posso viajar todo mês. Eu tenho um trabalho e os valores financeiros têm que ser equilibrados. Então, a gente viaja de vez em quando, mas para isso eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. E aí, quando eu tenho, eu me divirto. Então, eu passo, às vezes, de 2 semanas. Eu gosto muito de série, gosto de filme, mas eu passo de 2, 3 semanas sem sentar na frente de uma TV para assistir um filme. Por quê? Porque eu tenho que dar conta dos inúmeros trabalhos e das coisas que eu preciso organizar. E aí, quando eu não estou no trabalho, como eu estudo ainda, né? Estou entrando em uma nova área de trabalho, o tempo que eu estaria em frente à televisão vendo um filme, eu vou estudar. Ah, mas não tem vida. Gente, não ter vida é no final do mês, pessoas estarem batendo na sua porta e cobrando um dinheiro que você não tem. Isso sim, isso não é vida. Então, enquanto você não tiver liberdade financeira, não venha com essa história, eu tenho direito, Não, senhor e não, senhora. Você tem direito de pagar suas contas, você tem direito de alinhar a sua vida financeira, você tem direito, e isso quando você usa o termo direito, que eu vejo como dever, de estudar e se preparar e parar de estar aí mendigando a cada 4 anos a miséria de um trabalho ligado a uma instituição pública, onde você é obrigado até carregar bandeira em períodos de campanha. E isso, para mim, é muito triste e geraria em mim um estresse absurdo. Aqui nós temos a depressão. A ausência de dinheiro causa depressão? Lógico que causa. E eu vou citar uns fatores paralelos que daqui a pouco a gente também vai esclarecer um pouco mais. O que seria a depressão? A depressão é quando você entra num estágio de pressão externa e isso vira interno. O teu emocional agora está abalado porque você não vê solução para os problemas em que você está metido. Mas, Edlaine, a depressão não é uma doença biológica? Sim e não. 90% das depressões, elas se originam por desordem emocional. Mesmo que a pessoa tenha a predisponência natural e familiar para ter depressão, ela pode sim conviver muito bem. Primeiro, uma boa alimentação, organização pessoal e um acompanhamento, seja familiar ou seja de um profissional da área. Então, na medida em que você alinha essas questões, e sono, né? A gente tem nos programas anteriores, pesquisa lá no canal da TV Princesa do Vale, no nosso programa Saúde e Você em Foco. Você vai ver lá que a gente fala um pouco sobre isso, né? A alimentação e os distúrbios emocionais. Então, quando você tem uma alimentação desregrada, quando você tem uma vida desorganizada, quando você não está alinhado com o processo e com o convívio e com tudo aquilo que você... Naturalmente você vai entrar em depressão, seja você saudável ou com predisponência. Então, quem já tem essa condição natural, que às vezes herda da família, precisa ter um cuidado dobrado. Quem não, precisa ter muito cuidado, porque é muito necessário que você siga os passos naturais. Porque quando você entra na química, aí a coisa já vai ficar complicada. Porque, naturalmente, quando você toma remédios químicos, você está forçando o teu organismo a criar processos que não são naturais para o seu corpo. E esse processo natural, ele vai se dando através do alimento, do sono, de tudo aquilo que você sabe que é natural. A química vai gerar problemas maiores do que você possa imaginar. Então, inicialmente, paliativamente, eu digo para você que é o jeito. Mas, se você equilibrar, trabalhar e alinhar todas as coisinhas aí da sua vida, a depressão não vai ser um problema, não.
O financeiro entra nesse pacote. Então, quando você se vê diante de situações onde cresceu demais as suas contas, onde você não está dando suporte à sua família, quando você não está dando condição, né, de fazer com que as coisas que a família, né, as tuas necessidades pessoais básicas, o teu próprio lazer, como eu falei agora há pouco, quando a gente não consegue dar conta disso, não é anormal uma depressão. Avançando aqui, nós temos o que nós chamamos de distúrbio do sono, conhecido também, né, naturalmente como insônia. Então, o que é que nós enxergamos aqui, tanto na área neurológica, como a gente estuda, né, na neurociência, como também no convívio, né? Porque eu lido com muita gente, a gente tem muitas pessoas que, além da gente acompanhar no nosso consultório, né, os amigos que a gente também dá dicas e as pessoas que falam para a gente que não estão conseguindo dormir, e aí quando a gente analisa alguns, né, não a maioria, mas muitos deles estão conectados diretamente com a vida pessoal, com a vida profissional, que é os dois focos em função do dinheiro. Falta dinheiro. E aí atrapalha o sono. Não saber se vai pagar as contas no final do mês. Amanhã fechou aquela conta. E aí você não tem dinheiro no bolso para pagar. E agora, como é que fica? Vão entrar em contato contigo. Você vai ficar sujo no mercado. E isso realmente vai gerar distúrbios. E algumas pessoas não conseguem dormir. Engraçado é que tem um pessoal que deve, né, com tanta naturalidade que já se acostumou e não está nem preocupado em pagar as contas e dorme muito bem. E aí, como eu sei que não é o seu caso, vamos organizar as nossas finanças para que elas não tirem o nosso sono. Doenças cardiovasculares. Como é que é isso? É doenças cardiovasculares causadas por dinheiro? Sim, exatamente. O que que causa as doenças cardiovasculares? Amados, todo o processo biológico passa por um processo mental. Todas as funções do nosso corpo é direcionado pelo nosso cérebro. Teu coração ele bate porque o cérebro está ali, né, colocando o ritmo, organizando os processos, a circulação sanguínea. Então, o centro de processamento do teu corpo, assim como no computador nós temos uma pecinha que é o processador central, né, o cérebro que faz todo o computador funcionar, isso não é diferente no ser humano. O teu cérebro ele rege todo o teu corpo. Pra você ter ideia, uma unha lá que você sente uma dor, né? As pessoas acham que a dor é na unha, mas não é, a dor é no cérebro. O cérebro manda informação dizendo, tem um problema lá. Então entenda que esses problemas não só cardiovasculares, mas de uma forma integral no teu corpo, é regido pelo cérebro, ok? Então digamos que você está aí naquele mesmo processo que eu falei, né? Atraso de conta, risco de não alimentar a família, né? Gente pegando no teu pé para pagar, para que você pague as suas contas, isso vai causando distúrbios emocionais, o teu cérebro começa a entrar em um processo desequilibrado. O que vai acontecer? Fator muito simples, problemas de pele, né? Por muitas vezes a pele ela começa a dar retorno, né, no teu biológico, e ele está se defendendo emocionalmente de algo que não é real dentro do biológico. Mas o cérebro ele não é inteligente, gente. Quem tem que ser inteligente é você, no conjunto e no processo e no conhecimento. O teu cérebro, ele processa as informações que chegam do jeito que elas são. Então, quanto mais habilidade, quanto mais conhecimento, quanto mais leitura e menos celular e TV, mais capacidade você vai ter de gerir as tuas emoções. Então, na medida em que você tem várias desordens financeiras, naturalmente, não só o teu coração. Eu coloquei as doenças cardiovasculares porque é um destaque em meio às doenças causadas pelos distúrbios, né, que o estresse emocional pode causar. Então, quando o teu cérebro não entende o que está acontecendo, ele busca defesa. E é aí onde entra a depressão.
né? Existe um termo que eu acho muito pesado e eu nunca uso, mas nos bastidores, né, de algumas pessoas que estudam a psicologia, né, em vários casos, certo? Por favor, não use isso como corte, porque isso aqui é covardia. Eu vou só dizer para vocês o que é essa visão mais natural, né? Quando o organismo começa a não reagir diante de uma situação que parece ser maior que você. Então, em alguns casos, a depressão ela é um ato de covardia do nosso cérebro. Como assim, Orlando? Covardia? Isso. O que acontece quando algo parece ser maior que você, né? Parece um cachorro grande, você sabe que não dá para sair no braço com ele, você corre. Surge uma confusão e o cara é 2 vezes maior do que você não praticou jiu-jitsu, você não sabe defesa pessoal e você sabe que vai ser peia na certa. Você corre. Isso não é covardia, não, isso é prudência. Só que quando estágios emocionais estão excessivos e você não consegue enxergar a saída, o teu cérebro ele tende a desligar. É o que eu falei, né? Um ato de covardia. E eu não estou falando covardia da pessoa, é uma covardia natural de defesa, porque quando há uma sobrecarga, a gente pode até lidar com as questões da energia elétrica da casa. Então, quando você liga um aparelho que gera uma sobrecarga, o que acontece lá no contador? Ele desliga automaticamente. Por quê? Para não causar danos maiores. Então, é isso, né? Um dos pontos, né, da ansiedade, né, da depressão, é uma defesa do organismo. Ele não sabe o que fazer, e aí o teu cérebro começa a desligar algumas funções, onde você perde a capacidade, né, natural de alinhar os teus pensamentos. Então, essas doenças cardiovasculares não é nada mais, nada menos do que um desalinho biológico, né? Essas disritmias, arritmias, que são causadas justamente por desordem emocional. Bom, avançando aqui, que já estamos aqui na conclusão, nós temos a obesidade e os problemas alimentares. Existem pessoas que elas não conseguem resolver as coisas trabalhando e organizando e alinhando. Elas vão para suas válvulas de escape, que pode ser alimentação, que pode ser fumo, que pode ser álcool e inúmeras outras coisas. Então, a obesidade e os problemas alimentares, eles começam as pessoas que têm tendência, às vezes começam a se tendenciar porque não tem saída e o cérebro ali quer prazer imediato. E prazer imediato a gente encontra no cigarro, encontra na bebida, encontra na comida. Então, quando você come algo muito saboroso, vem a dopaminazinha ali, né? Deixa você ali achando que está feliz, mas em breve passa. Aí o que é que faz? Volta de novo. E aí é uma sucessão. Desnutrição é o inverso. Pessoas, quando entram em crises emocionais, principalmente financeiras, elas tendem a não querer se alimentar. Elas estão ali tão absolvidas pelo problema que ela quer tentar resolver e vive uma loucura e aí falta apetite. E, por incrível que pareça, os casos de desnutrição são tão quanto os casos de obesidade. Pessoas que caem para dentro para comer e pessoas que caem para dentro para não comer. Então, são os dois extremos que levam as pessoas diante de problemas emocionais de uma forma geral, mas também do financeiro, a não querer se alimentar ou comer demais. E agora vem os problemas gastrointestinais. Aí é um ponto muito profundo, sabe por quê? Porque nós sabemos que grande parte da serotonina, que é aquilo que vai dar o equilíbrio, vai deixar você mais leve, é produzido ali pelo intestino, não é isso? Então, quando você tem desordem, né, emocional, o teu organismo falha, né? Como eu falei lá do coração, o teu organismo falha de uma forma geral, certo? E um dos pontos que você sente inicial, assim, é o primeiro ponto, é no intestino. O estômago, o intestino, todos eles vão entrar em colapso e aí você vai ter esses probleminhas gastrointestinais, porque as úlceras, gastrite e essas outras doenças que não são causadas apenas pela alimentação,
e aí é bom que você olhe os programas anteriores para entender um pouquinho disso, são causados também por distúrbios emocionais, seja pelos relacionamentos, seja, né, por fatores profissionais, né, de uma forma em geral. Então, hoje a gente está pondo, né, em foco a questão financeira, que é um fator muito violento para mexer com o organismo. E aí, como o intestino ali, ele reage muito rápido às ações, né, emocionais, porque eu creio que você sabe que na hora em que nós entramos em determinado colapso, o cérebro ele vai tentar gerenciar. Vou dar um exemplo prático, né, que eu falei do cachorro aqui. Quando o cachorro olha para você e você sabe que o bicho vai pegar, o rosto empalidece. Sabe por quê? Porque ele está tirando sangue de determinadas áreas, as mãos também, para jogar nos pontos estratégicos, que é para fuga. E aí, fulano correu como nunca na vida. Por quê? Porque o cérebro liberou tudo para só correr. E é por isso que é muito bom a gente ter foco. Porque quando você estabelece foco, você dobra a tua capacidade. Então, o cérebro ele olha para um lado para o outro, não vê saída, tem que correr, e o cachorro está ali partindo para você. Então, ele vai tirar sangue de muitas. A pessoa fica pálida quando tem um medo muito alto. Essa palidez é uma preparação do teu cérebro ali, mesmo que você nem tenha ideia, que é justamente o simpático, né? Nós temos o simpático e o parasimpático. Então, eles são os responsáveis por estarem nessa organização aí, tanto num processo de relaxamento como de intensidade. Então, nós temos aqui os gastrointestinais. E nós concluímos aqui hoje. Semana que vem, nós apresentaremos os impactos familiares, ok? Então, encerramos aqui o nosso programa e eu queria que você, assistindo esse programa, veja os outros e repassa para as pessoas que você sabe que passam por esses problemas, que atravessam essas crises e precisam dessas orientações, tá bom? Nós vamos dar muitas dicas interessantes no último programa, onde nós vamos estar aqui oferecendo para você uma planilhazinha básica para você organizar o teu financeiro, além das dicas para equilibrar os padrões emocionais dentro desses processos financeiros também, ok? Então, segue o canal Edilândio Angelim, TV Princesa do Vale, né, o nosso grupo. Então, nós temos também a nossa rádio, nós temos também um grupo de mídia bacana demais que pode colocar a tua empresa em evidência, ok? Você viu aí que nós temos as propagandas durante o nosso programa. Você também pode colocar a sua marca aqui e não importa a cidade que você está. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto e quer indiretamente patrocinar o nosso trabalho, entre em contato com a nossa TV. Vai estar aí o nosso Instagram, o pessoal e o da TV. O contato da TV também vai estar aí. E aí você pode, né, nos auxiliar a manter esse canal, manter esse programa e os inúmeros programas que nós estamos planejando, que é voltado para nossa sociedade, é voltado para auxiliar as pessoas que precisam de conhecimentos para que as suas vidas sejam melhoradas e transformadas. Então, foca aí na TV Princesa do Vale, no nosso grupo, que muitas novidades estão surgindo e irão surgir por aí. Um grande abraço, fica com Deus e até próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 8 horas da noite. Um abraço. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem um crédito perfeito para você.
Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. O Festival Torricó está se aproximando e você que deseja aproveitar já sabe onde ficar? Busca um lugar seguro, confortável e com tudo o que você precisa? Aqui você descansa, se diverte na nossa área de lazer, aproveita o nosso cardápio e ainda se prepara para a noite. O Hotel Ribeiro dos Icós proporciona aos hóspedes uma experiência única e inesquecível. Entre em contato conosco e consulte as vagas disponíveis. Aguardamos você! A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro e aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora. No Trailer dos Amigos, em Icó, Ceará, tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, assim, amizade com o Estênio, com o churrasqueiro aqui, o Bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui, o local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô viajando. Trailer dos Amigos, estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você.